Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Vamos começar de novo, Faz de conta que eu não nada sabia nada. Tá. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link está na descrição e tem PicPay, Pix, transferência bancária, o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Bom, já começamos aqui. Queria agradecer de coração a presença da Raíssa Brachelieri aqui comigo, batendo esse papo, incentivando esses artistas que vão escutar esse podcast, os curiosos das artes também que escutam e assistem o podcast. E eu já queria começar perguntando o seguinte: de onde essa garota de 17 anos toma coragem de sair lá do Paraná e vir aqui para o Rio de Janeiro para seguir a carreira de atriz? Toma coragem. Cara, eu acho sinceramente que eu tinha muita fé e muita vontade para me descobrir como atriz. Então, e principalmente, sempre falo isso, eu tinha muita inconsciência também do que eu poderia encontrar. E eu focava muito mais nas coisas positivas do que nas coisas negativas. Então, eu sabia que eu não era a atriz que eu gostaria de ser. Eu ainda não sou. Eu tinha muito que aprender, até porque a minha realidade não me desenvolvia a esse ponto. Mas eu vim, me joguei. Eu não faria nada diferente, apesar de eu achar que eu fui muito corajosa realmente. Às vezes eu penso, eu olho pra trás e falo, cara, foi muita coragem da minha mãe também, que me apoiou assim de olhos fechados e acreditava em mim em momentos que nem eu acreditava, sabe? Então eu tenho muita gratidão pela minha mãe também nesse momento da minha vida. Mas foi isso, foi me desenvolvendo não só como artista, como mulher também, mas também como ser humano e eu não faria nada diferente, é isso. Mas aí, você já trabalhava com teatro de volta no Paraná? Como é que era isso? De onde vem esse interesse? Então, não tenho ninguém na minha família, na verdade, que é artista ou que segue isso. A minha cidade não tem um incentivo cultural como eu gostaria, apesar do meu colégio ter muitas amostras culturais, ter aula de teatro, aula de dança. Mas a história é engraçada, porque eu comecei, como eu falei, na minha escola tinha essas amostras culturais e eu era bebê de colo, tinha, eu acho que 7 meses, se eu não me engano, e minha irmã estava fazendo uma peça de teatro e esqueceram o boneco que seria o Menino Jesus. E aí minha mãe foi lá e me emprestou. E assim começou a minha vida como artista. Estreou. Assim como o Bibi Ferreira, né? Você sabe que Bibi Ferreira é uma história bem parecida com essa. De que, mentira! O Procópio, o pai dela, era ator e eles estavam fazendo uma peça e realmente não achavam um boneco, pega a Bibi. Pegou a Bibi e assim Bibi estreou no teatro, ou seja... Olha só que chique! Que tá muito chique. Eu acho que eu já ouvi alguém falar que, tipo, cara, já ouvi uma história muito parecida e tal. Mas... E aí eu continuei a fazer peças no meu colégio e com uns 15, 16 anos... eu ia para Cambira, minha mãe me levava para Cambira, que é uma cidade vizinha minha. É uma cidade de 10 mil habitantes, assim, que o Durbarino tinha um anfiteatro lá que, assim, ele ia contra toda a realidade que era possível exercer a arte e o teatro. E ele abraçava com unhas e dentes os atores, as histórias, e a gente se apresentava em asilos, a gente se apresentava para escolas municipais e estaduais. Então foi um lindo aprendizado na minha vida. Aí com 17 anos eu decidi mudar para o Rio. E por que o Rio de Janeiro? Porque tem São Paulo, que também tem muitas oportunidades, tem teatro, tem publicidade. Era uma coisa, você já tinha esse foco de querer fazer TV? Você tinha esse sonho? Olha, o que aconteceu? Eu tinha o sonho de fazer TV, sim, primeiramente, mas teve um momento da minha vida que eu fui para São Paulo, ainda jovem, fazer um curso de TV, cinema, teatro em São Paulo, com vários produtores de elenco, e tinha uma produtora de elenco chamada Grazi Luz,
que é diretora de teatro também da Faz Arte Produções Artísticas aqui no Rio de Janeiro. E eu fiz o curso dela de teatro musical e ela falou, se você for para o Rio de Janeiro, me procura. Como eu não conhecia simplesmente ninguém, nem em São Paulo, nem no Rio, eu falei, mãe, então é o seguinte, vamos para o Rio de Janeiro e eu vou procurar a Grazi. Então eu cheguei aqui, no terceiro dia eu estava batendo na Faz Arte, e aí um mês depois eu estava em cartaz com a Bela e a Fera, e eu fiz muitos musicais infantis antes de começar peças adultas. Agora vamos falar a verdade. Foi fácil? Teve perrengue aí nesse começo? Porque 17 anos, uma garota que tinha em casa comida feita, roupa lavada, casa limpa, de repente no Rio de Janeiro morando sozinha. Eu sempre falo que eu não sabia que as meias não voltavam limpas pro guarda-roupa. E olha que na minha vida no Paraná, assim, dos meus pais, não é de luxo e glamour, longe disso, mas querendo ou não, eu tinha uma vida mimada com pai e mãe, com comida na mesa, com coisas básicas. E minha mãe falava, Raíssa, mas eu fico preocupada porque você não sabe lavar uma roupa, você não sabe cozinhar, não sabe fazer um arroz, um feijão. Eu falei, mãe, eu aprendo. Isso nunca foi um problema pra mim, assim. É isso que eu falo, eu sempre foquei nas coisas boas e no que eu poderia aprender. E isso foi muito importante. E eu sei que é uma forma muito difícil de encarar a vida, e ainda mais nesses momentos que nós estamos vivendo, de olhar as coisas boas, de olhar o lado bom e tentar ver o que pode ser ensinado e aprendido, né, no caminhar, porque é ele que importa. Mas eu acho que a vida é muito mais bonita, muito mais leve e torna a gente ser humano melhor se a gente fizer isso. Então, é o que eu sempre foquei. Eu aprendi muito isso no budismo, por eu nascer numa família budista e isso ser a minha base. Então, eu acho que isso me deu muita fé também para vir e caminhar e só olhar e determinar o que eu gostaria que acontecesse. É claro que não existe receita do bolo. É muito difícil falar como é que faz, o que faz. Não tem como, não existe. Cada um precisa ir colocando seus ingredientes, escolhendo os caminhos que quer seguir com o que aparece e determinando e fazendo o seu, porque realmente não posso falar que é assim que se faz e assim que é, porque você realmente entrevistou muitos atores e sabe o quanto é cada um tem uma realidade, história, cada um tem uma realidade. Cada um. E uma trajetória diferente, né? Sim, isso que faz bonito também, né? Isso que faz ser lindo. Mas me diz, qual foi o maior desafio, assim, no começo? Eram os nãos? O que foi mais difícil? Um bocado de cada coisa, né? Olha, eu vim num momento de dificuldade financeira da minha família. Teve muitos momentos, eu já contei isso para diversos entrevistadores também, que eu não tinha dinheiro para comer. Eu não tinha dinheiro para transporte. Então, assim, eu jantava pipoca, arroz, feijão, coisas muito básicas que não saíam do rotineiro para não gastar muito. E os nãos também fazem parte. É muito duro porque a gente acha que vai ser só no começo que não acontece, mas o não vai acontecer a vida inteira. E podem perguntar, nossa, mas você recebe não, eu recebo não. E eu espero que a cada não que eu recebo eu esteja mais perto do sim, para eu fazer um personagem que enfim, não seja por acaso e que chegue na minha vida no momento que tem que chegar, para eu aprender o que preciso aprender e mostrar um lado meu que eu preciso mostrar e conhecer. Então, foi perrengue demais. Já saí de peça no Fashion Mall e peguei enchente esperando o ônibus na saidinha do Fashion Mall. Água aqui, ó, na cintura. Muita coisa, muita coisa. E aí, o teste de malhação, quantos testes você fez para essa malhação que você passou? Essa foi a primeira malhação que você fez, você passou? Ou você chegou a fazer outros testes para outras temporadas? Eu fiz um teste para 2 temporadas antes de Malhação Vidas Brasileiras, que foi a que eu passei. E, obviamente, recebi um não. Até meu teste foi horrível. Quem pegou o personagem foi a Aline Dias. Só prender meu cabelo que tá caindo. A Aline Dias pegou o teste pro personagem que eu fiz. E logo em seguida, meu segundo teste pra Globo foi em Malhação Vidas Brasileiras. Só que é muito importante eu dizer isso, porque eu tava em cartaz com uma peça
com direção de Hamilton de Oliveira, que foi meu professor durante muito, muito tempo. E a gente fez pockets de grandes autores. Eu interpretava a Laura Wingfield, do Zoológico de Vidro, do Tennessee Williams. Uau. E foi muito enriquecedor. Assim, eu sinto que eu tive insights como atriz que foram muito importantes para eu estar muito consciente e muito autoconfiante no meu teste. Eu acho que a autoconfiança é muito importante para um ator. Muito importante. Eu nunca falei isso, que a autoconfiança é muito importante para o ator, mas é muito importante para o ator. No momento em que você está muito certo de si, e isso é muito estranho dizer, porque quando é que a gente está certo de si, mas quando você está sentindo a arte no seu coração, eu não sei como é que isso faz para acontecer, mas quando é que você tá conectado com algo que é divino, e para mim é muito importante conectar a interpretação com a espiritualidade, porque eu acho que a interpretação tem muito a ver com o autoconhecimento. E quando a gente caminha lado a lado, a gente consegue aproximar os personagens da gente, trazer mais verdade. Mas eu fiz essa peça e foi o momento que eu virei a chave como atriz, eu tenho consciência disso. Então, quando eu fui chamada para o teste, eu estava na última semana em cartaz da peça, eu simplesmente sentia que eu tinha coisas para oferecer. Isso é muito doido, porque assim, eu estava tão alta, sei lá, 18 anos de idade, eu falei, cara, eu sinto que eu sei o que eu quero dizer hoje, eu sinto que eu sei quem eu sou, eu sinto que hoje eu posso agregar em algum trabalho. E tinha, sei lá, 500 e poucos jovens candidatos para essa malhação. Eu fiz um primeiro teste que foi uma entrevista, na verdade. Eles queriam saber quem eu era, queriam saber como eu me imaginava daqui a 5 anos, queriam saber o que eu fazia da minha vida. E aí, no segundo momento, a gente passou por... Ficava uma semana dentro da Globo, em exercício com a Cris Moura, e foram 3 grupos diferentes. Eu estava no primeiro, hoje eu sei, né, que teve o segundo grupo na segunda semana, o terceiro grupo na terceira semana, e aí depois eles finalizaram com um grupo só, peneiraram esses 3 grupos diferentes e escolheram 40 jovens, e desses 40, 17 seriam selecionados. E aí, me fala assim, aí passou, como é que foi esse momento para você? Porque a realização de um sonho, né? E não demorou tanto, apesar de na sua cabeça ter parecido que foi uma eternidade, né? Claro, na nossa cabeça sempre parece uma eternidade. Como foram em fases, assim, não foi um teste que eu fiz, gravei e querendo ou não, é tão certo que a gente só recebe um ok, obrigado, e a gente sai tipo, foi uma merda, foi maravilhoso, foi uma merda, acho que foi uma merda, a gente nunca sabe de nada. Ainda mais em teste que a gente não consegue mostrar nem 50% do que a gente é e do que a gente pode ser, e isso é tão triste e desestimulante. Mas como foram em processos e eu fui sentindo e fui passando, e querendo ou não, a gente estava lá em contato com a direção. Quando me ligaram, uma parte do meu coração já sabia que isso ia acontecer. Então foi um abraço, assim, em vez de uma explosão de alegria, sabe? Tipo, realmente aconteceu e eu fiz o que eu podia e deu certo. Você consegue lembrar do seu primeiro dia de gravação, passando o seu crachá ali na portaria 3, caminhando, olhando, porque falam que parece um parque de diversões, é uma fábrica de sonhos, né? O Projac, a TV Globo. Como é que você lembra dessa sensação? Na verdade, meu primeiro dia de gravação foi uma externa, que a Pérola descobria que o pai estava envolvido com corrupção, ligavam para ela no colégio e a professora ia tirar ela da sala e um monte de gente, enfim, zoava com a cara dela e ela não entendia o que estava acontecendo. Eu lembro que o primeiro take que eu gravei era um plano de sequência e eu tinha que andar e a câmera me acompanhava e eu falava, gente, mas eu quero andar rápido, e o cara, mas você tem que andar devagar, então eu tinha que criar motivação. E assim, você vai aprendendo, não tem escola melhor do que você tá lá fazendo diariamente. Foi, assim, um pico de aprendizado surreal, tem muita, muita, muita gratidão pelo trabalho, e também, querendo ou não, Malhação, eles têm um cuidado maior, né? Eu não entendia tecnicamente das coisas, eu tinha vontade, eu sabia construir personagens, eu tinha sentimentos que eu sabia colocar pra fora,
mas eu não entendia que eu tinha que parar na luz certa, que eu tinha que caminhar devagar, fingindo que era rápido, porque era um plano de sequência, enfim, com estética na mão, mas a gente vai aprendendo e vai se construindo como artista, porque eu acredito muito que o ator não é só um ator que constrói personagem, mas é um ator que sabe escutar diretor, que sabe se posicionar, e é um contexto de coisas muito importante para contar. Tudo culpa da Maria Alice. Pérola, a Maria Alice não tem culpa por ter um bando de ogro aqui na escola, não. Ela que trouxe o jornal, eu vi. Pérola, você não sabe disso. Pode ter sido qualquer outra pessoa. Não, você tá defendendo a Maria Alice, é isso? Se você estiver defendendo, eu não você tô vai com defendendo ela. ninguém, tá? Eu só não quero que você seja injusta. Eu tô sendo injusta. Pérola, olha aqui. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo ia acabar sabendo que seu pai foi preso por corrupção. Não tem o que fazer. Vamos pegar nossa bolsa. Como é que foi para você se adaptar a essa rotina que não é fácil, né? Algo novo para você. Você vem do teatro, de repente você está fazendo TV, onde toda semana chega um roteiro novo com páginas e páginas de texto para aprender. Foi desafiador e interessante ao mesmo tempo. Cara, eu aplaudo assim de pé atores de novela, porque apesar de diversas... É muito diferente você ser ator de teatro, você ser ator de cinema e você ser ator de televisão, de novela, apesar de terem pontos muito comuns e lugares que a gente precisa se expressar, etc. Só que ser um ator de novela é você entregar um produto todos os dias, 20 e tantas, 30 cenas por dia. Imagina você chegar em casa, se você acaba estudo, você chega 10 horas, 11 horas da noite em casa e você estuda 20 cenas para o dia seguinte. Foi muito desafiador, assim, e eu já sei o que foi, principalmente, eu desapeguei de acertar, porque eu sou muito crítica. Mas muito, Lugu, eu sou muito crítica. E aí, no começo, eu saí assim, mas já foi, e acabou, e eu queria fazer mais. E eu quero mais uma. Meus diretores sabem que eu adoro fazer mais uma. E gente, mas gravou uma vez, 2 vezes só. Eu tava com tanta expectativa para essa cena. E eu entendi que novelas são muitas cenas e que a gente... Não dá tempo mesmo. E a gente entende quais cenas são importantes para a virada de arco. E não que a gente, nossa, não vou prestar atenção nas outras cenas. Óbvio que não, porque eu sou uma atriz que estuda e muito, assim, eu chegava em casa e eu estudava todas as cenas. Mas existem cenas que são mais importantes e que a gente precisa dar mais atenção, um pouquinho mais de atenção. E foram diretores que me falaram, foram atores consagrados importantes que me falaram, e eu fui captando e falando, é isso, e a gente vai aprendendo, vai fazendo e vai aprendendo ali. Você criou uma maneira de se localizar ali no roteiro, de marcar, entender, isso aqui conecta com isso? Como é que é o seu roteiro ali? É cheio de marcações? Meu roteiro é cheio de marcação, cheio de escrita, mas eu não... É cheio de marcação, cheio de escrita, mas eu não acho certo você se prender nessas marcações, nessas escritas, porque um ator é ser dirigido. Então, eu penso em muitas coisas, eu penso em coisas para propor, eu penso de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu quero, quais são as minhas motivações. Eu tenho alguns exercícios para me conectar com algumas cenas e algumas falas, ou momentos em que eu uso da minha própria vida para colocar ali. Mas assim, chegou lá e tem que fazer isso, e tem que falar parada, olhando para a câmera, e mil loucuras que possam acontecer dentro de um set. A gente tem que estar pronto, tem que estar pronto e apto para acontecer o que tiver que acontecer. E aí você já emenda uma novela, éramos 6. Foi um convite ou você teve que ser testada para a novela? Eu tive que ser testada, mas foi um teste interessante, que eu acho maravilhoso, em que novamente a gente foi vários jovens para uma sala fazer exercícios com Carnevale, que é um preparador de elenco maravilhoso e foi muito importante para essa personagem. Então foi assim, foi uma descoberta. Eu falava, cara, mesmo que eu não pegar esse personagem, eu já tô me descobrindo tanto como atriz aqui que já tá valendo, sabe, esse workshop aqui dentro. Eu, claro, já conhecia um diretor que estava participando dessa novela e ele falou, eu quero a Raíssa e tudo mais, mas eu passei por testes e aí consegui pegar a Soraya, que foi outro presente maravilhoso.
Mas aí como é que foi? Porque aí a gente fala, né, que ali o celeiro é Malhação, onde são jovens, trabalhando com jovens, tem alguns adultos. Aí você vai pro time dos grandes, né? Glória Pires. De repente você está ali trabalhando com essas pessoas. Como é que foi essa adaptação? Tinha muita diferença de um produto para o outro? Olha, apesar da Natália Grimberg, que foi a diretora de Malhação, ter pensado, ter tido todo um cuidado lindo de internalizar todos os sentimentos dos jovens em Malhação, não tem como comparar com uma novela de época completamente minuciosa e dramática. Então, foram lugares diferentes em que eu acessei até posturas diferentes para cada personagem, tanto que as pessoas não me reconheciam como Pérola, não me reconheciam. Claro, caracterização, eu mudei meu sotaque, o jeito de andar, toda a iluminação toda a atmosfera que uma novela de época traz, né? Então, foi um lugar diferente e também, assim, foi um aprendizado lindo, porque eu estava com pessoas, com atores maravilhosos, com outra equipe por trás das câmeras também maravilhosos. E cada trabalho me despertou raízes diferentes, personagens diferentes, e isso foi interessante de ver dentro de um mesmo lugar, assim, que é a Globo. Então, eu percebi que dá para fazer coisas diferentes lá dentro, sabe? Você achou inusitado você repetir Par Romântico com o André Luiz Frambach, que já tinha feito em Malhação, e aí, de repente, vai para a novela das 6 e repete o Par Romântico? Como é que foi isso para vocês? Foi uma surpresa ou foi de propósito que eles fizeram isso? Foi uma surpresa, mas olha que loucura, porque a gente conversou sobre isso um pouco antes. Falei, imagina, eu lembro que a gente jogou isso pro universo, imagina se a gente repete o Par Romântico, ia ser maravilhoso, porque a gente já viu isso acontecer com outras pessoas, o Nicolas Pratos e a Marina Mosquen, eles repetiram casal saindo de Malhação indo para outra novela, algumas pessoas já repetiram, né, alguns casais. E a gente, só que isso ficou muito marcado porque nós nos tornamos um casal na vida real. Então, assim, poderia não acontecer. Mas, de princípio, o André não era o Julinho. E algumas coisas foram mudadas e aceitaram que a gente fosse um casal de novo, com, enfim, outra caracterização em outros tempos. Outra época. E foi muito enriquecedor pra gente também, assim. Até porque a gente conversava junto, a gente estudava junto e dividia o que poderia ser feito, foi bem interessante. Mas só depois que você postar essa carta pra estimada Lili, eu conto de nós dois pro meu pai. E como é que lidar com esse namoro que tá na mídia e as pessoas querem saber o que vocês fazem, o que não fazem? Como é que é você, enquanto atriz, se preservar a sua privacidade ali com o seu namorado e, ao mesmo tempo, tendo que trabalhar juntos? Como é que vocês dividem isso? Olha, cada vez mais eu tenho preservado mais isso. Eu acho... A gente sempre conversa, eu e o André, sobre. Acho que foi muito importante para a nossa vida, tanto Malhação, e que nos apresentou e que hoje nós estamos juntos, quanto Éramos Seis. Mas é importante a gente se individualizar como artista, né? E, querendo ou não, o mercado, ele tende a juntar. Então, assim, fazer trabalho sozinhos tem sido uma busca por nós dois, mas também a gente não deixa de fazer coisas juntos. Por exemplo, na pandemia nós gravamos um curta em que nós produzimos e nós atuamos. A minha cunhada diretora dirigiu e escreveu o roteiro. Nós somos irmãos, então também foi um desafio entrar em outro lugar com o André, bem no meio da pandemia, assim, claro, fizemos com todos os cuidados, reduzimos a equipe e é isso, eu não deixo nunca, eu amo ter ele como parceiro de cena. A gente se entende na toa que a gente saiu de um casal fictício e fomos para um casal na vida real, mas também é importante entender a individualidade de cada um. Eu acho que é esse caminho que a gente quer seguir também. Falando no meio da pandemia, você foi parar em Hong Kong para fazer Hong Kong Love Story. Me fala como é que veio esse convite, né, de fazer um filme internacional, falando em inglês, num set com só gringos. Como é que foi isso?
Cara, foi a maior experiência da minha vida, sem dúvida alguma. Eu tô muito ansiosa pra ver o resultado. Muito ansiosa, na verdade. As pessoas me mandam, tipo, eu quero muito ver seu personagem. Eu falei, eu também quero muito ver meu personagem. É, Não foi um convite também, foi um teste novamente. Primeira coisa, eu tenho muito respeito pela nossa profissão. Eu acredito muito no ator que estuda, que se desenvolve o tempo todo, que se conhece, porque eu acho que eu já te falei, autoconhecimento assim caminha com a nossa profissão, até porque quando a gente conhece, quando a gente se depara frente a frente com outro personagem, a gente precisa olhar para aspectos nossos que normalmente a gente não olha, porque a gente cria máscaras sociais para viver, e isso é muito profundo na nossa profissão. Acho que a pandemia trouxe isso, né, da gente, eu, Raíssa, olhar internamente para mim. Quando eu recebi esse teste, eu fui indicada por um amigo, Arlindo Lopes, que fez Malhação comigo, que indicou também outras atrizes que eu admiro muito e que eu admiro e que eu me inspiro. E eu simplesmente falei, cara, eu vou estudar, eu vou dar meu máximo, e se não for para acontecer, porque realmente não é para ser. Porque é importante dizer, existem muitos fatores que influenciam você ser o personagem que eles vão escolher, você ser o ator que eles escolhem para o personagem. Coisas que às vezes fogem do nosso controle. Mas o seu talento é seu, e você pode mostrar ele, dar o seu melhor naquilo que foi proposto para você fazer. Então foi o que eu fiz. Eu falei, cara, eu vou dar meu melhor. E eu simplesmente, Logola, eu me fechei em casa. Eu fiquei 3 dias, eu tinha 3 dias para mandar o teste, eu fiquei 3 dias estudando dia e noite, tentando entender quem era aquela personagem, tentando entender onde ela estava dentro de mim, como é que eu poderia ser melhor aquela versão daquela personagem. E foi muito lindo e muito desafiador me colocar nesse lugar, sabe? Porque eu acho que a gente nunca chega num lugar e chega num momento e fala, cara, agora eu sou uma atriz maravilhosa, não tem mais o que fazer, é isso. A gente precisa o tempo inteiro estar se construindo e se desafiando como artista. E foi o que eu fiz nesse momento, me fechei. Tenho uma amiga e grande preparadora de elenco que fala inglês, que é a Thaís Mansano, ela me ajudou, me preparou. Eu estudava o dia inteiro, à noite a gente fazia Zoom para conversar sobre as cenas, ela batia comigo o texto, e aí nesse terceiro dia eu gravei, passei o dia inteiro gravando 3 cenas para mandar para uma produtora em Los Angeles, e aí depois de um mês eu recebi a resposta de que estaria no filme, e nossa, eu fiquei muito feliz, porque essa eu não esperava. Eu dei meu melhor e falei, cara, isso não tem... Eu não consigo controlar isso, não conheço ninguém, é fora de mim, sabe? E aí foi o que eu fiz. É até importante isso que você falou, porque vale como exercício também, né? Do ator, ele tem que se desafiar, ele tem que explorar. Essa coisa do ator só quando entra um teste vai falar, agora vou me preparar. Não, o ator tem que estar em constante, né? Ele tem que estar ali pulindo, tem que estar se polindo o tempo inteiro para a hora que chegar uma oportunidade como essa, se abraçar e ver. E isso que eu ia te perguntar, você normalmente tem alguém que te ajuda a preparar personagens? Tenho e não tenho. Eu acho que depende, eu acho que é importante a gente entender o que a gente está sentindo, o feeling intuitivo, acho que conta demais nesse momento. Me preparei com o Hamilton já, como eu falei, que ele foi meu diretor na peça que eu fiz como Lara Wingfield. Me preparei com a Pérola com ele. Em Soraya, não me preparei com ninguém. Na personagem que eu fiz para Hong Kong Love Story, me preparei com a Thaís, tanto que eu levei ela comigo para Hong Kong. Que chique! Mas, que chique com a preparadora ali. Porque foi importante para mim. Agora eu tenho estudado inglês, até, enfim, né, para estar pronta para quando esse filme sair. Porque vai ter um monte de coletiva de imprensa, tem que andar bem, né? Não, eu já tive a minha primeira entrevista em inglês, só que assim, a personagem, ela não fala bem inglês. Essa é a história, esse é o roteiro do filme. Então, na época, eu usei isso a meu favor. E enfim, deu certo. Mas eu consegui, hoje estou conseguindo estudar inglês 2 vezes na semana com um professor maravilhoso, que é britânico, tem me desenvolvido muito para me preparar. Mas é isso que eu digo também, não tem que esperar a oportunidade chegar na porta para aprender inglês, não. E quando eu vi sua entrevista, eu falei que maravilhoso que ele fala inglês, porque cada vez mais com a globalização e com tantas
com tantos filmes juntando elencos e países. Esse é o nosso futuro. Então a gente precisa estar pronto para quando a oportunidade chegar e a gente está, enfim, abrindo os nossos espaços internos e se conhecendo e fazendo o que a gente pode para quando a oportunidade chegar a gente abraçar com unhas e dentes. E como é que foi essa experiência no set de filmagem em Hong Kong? Porque tava frio, né? Fiquei sabendo. Nossa, estava muito frio. Logo do céu, eu passei muito frio. Isso foi um grande desafio, porque na história isso não era inverno, era verão. E eu passei frio assim eu sou uma pessoa friorenta normalmente, e eu tremia. Só que quando eu dava ação, eu tinha que esquecer isso completamente, focar em outras coisas e dar o meu melhor com o que eu tinha ali. Eu dei, tenho plena consciência disso. Quero só ver o resultado de como é que vai ficar isso aí. Mas eu senti muito frio. Mas no próprio set, no começo foi um pouco desafiador, porque, enfim, outra língua, outras pessoas. Na nossa produção tinham americanos de Los Angeles. Meu diretor, ele é do Havaí, mas ele mora em Los Angeles. Tinham chineses. Enfim, era uma mistura de línguas. Tinha atriz da Alemanha, tinha atriz da Polônia, diversas atrizes que estão em Hong Kong Love Story. Então eu tinha que entender como é que era eu ali com aquele inglês super não fluente. A Thaís me ajudou muito nesse início, mas depois, cara, a gente descobre uma força que a gente não tem. Essa é a verdade. Então, você vai aprendendo, vai se entendendo, a gente vai se ajustando aqui e ali. Linguagem corporal, final, tava né? até entendendo Água, chinês. copo. Meu amor. Me, you. Let's go. Não é quem tem boca vai a Roma, quem tem mão vai a Roma. No final já tava best friends de todo mundo, né? Já tava best friends de todo mundo e foi uma grandíssima experiência. Nossa, muita, muita gratidão por esse trabalho. E eu tô muito ansiosa para ver o resultado. Imagino. A gente também. E eu queria agora perguntar sobre as redes sociais. Você é super, né, ali ligada e ativa nas redes sociais. Eu queria entender, enquanto atriz, você acha importante esse seu acompanhamento, esse diálogo com os fãs, a maneira o que você posta, o que não posta, as bandeiras que você levanta ou não levanta? Você vê como uma missão ali também de dialogar com o seu público e de mostrar o que você pensa, o que você é? Isso é uma resposta difícil, uma linha muito tênue. Assim como o caminho que a gente escolhe como artista não tem receita do bolo, isso também digo que não tem. Mas acho que é muito importante você se conhecer, você saber o artista que você é, saber o que é verdade para você. Eu tenho entendido muito assim que a gente não pode seguir o que estão falando, o que estão postando, porque tá todo mundo postando. Eu acho que é muito importante você entender o que bate, sabe? E o que é que você quer levantar, quais bandeiras você quer levantar. Eu acho que rede social é importante num ponto, porque hoje em dia é onde a gente está sendo visto. Assim como qualquer coisa que aconteça, a gente vai lá, eu pelo menos assim, pesquiso, deixa eu ver qual é o Instagram dessa pessoa, deixa eu pesquisar lá no Google. Pode ter certeza que produtores de elenco também fazem isso. Então, assim, mostrar os nossos pontos positivos nas redes sociais, eu acho que a minha assessora, a Dani, sempre fala, olha, a gente não paga nada, você alimenta ali, ela te retorna com coisas boas, mas ao mesmo tempo é isso que tá. Eu acho que você tem que saber que artista você é, porque eu acho que não é só sobre isso, entende? Isso é um ponto, sim, ajuda, sim. Mas, cara, se me desgasta, se me coloca num lugar de não aceitação, de competitividade, se me tira energia, aí eu vou falar, mas ali que tá o lugar. Não é o lugar. Então, assim, entende quem você tenta se conhecer ao máximo, porque também é um lugar, hoje em dia, principalmente, está sendo cada vez mais um lugar... Tem que ter milhões de seguidores, né? Milhões de likes, comentários... E isso te deixa insaciável. Então, assim, take it easy, sabe? Toma seu tempo. Entende quem é você lá. Eu falo as coisas, assim, que eu acredito hoje em dia muito sobre sustentabilidade, sobre feminismo. Mas também, se não tô com vontade de falar, não falo.
se tem filmes que eu acho importante de assuntos que precisam ser debatidos, eu comento, mas também se achar que não comento. Então, assim, nada que me prenda, que seja uma obrigação. E se tem momentos que eu falo, cara, não tá, essa semana não tá pra mim, não tá. Aí a Dani, minha assessora, vem e fala, e aí, sumiu, né? Não tô vendo. Eu falei, Dani, não tô afim. E ela entende completamente, e ainda bem, porque também se não entender, sabe? Ela fala, cara, é isso. Não tá afim, não tá afim. Se tá desgastando mais do que deveria, vai ler o livro, vai relaxar, porque aí você precisa entender quem você é. Ah, isso é lindo e é inspirador escutar você falando dessa maneira, porque eu acho que tem muitos jovens que ficam ali nessa obsessão de seguidores, de likes, e de entender que não é isso, a carreira não é isso, a carreira está em outro lugar, né? Ali também faz parte, tá em outro lugar. Mas é o estudo, é a base, é o alicerce, é certeza. É o exercício diário de você se entender em que tipo de artista você quer ser, e dá para entender que você está encontrando seu caminho cada vez mais, e eu estou muito feliz desse papo, e eu quero fazer a última pergunta, porque eu já não quero mais te segurar aqui. Tão rápido, passou tão rápido. É uma pergunta que eu sempre faço para os convidados, que é a seguinte: você, Raíssa, apesar da idade, faz pouco tempo, mas se você pudesse voltar lá atrás para aquela jovem que se encanta com o palco e decide ser atriz, se é que você teve esse momento, mas se não teve, acha um momento lá atrás que você consiga olhar no seu olho e dar um recado para essa atriz. O que você diria para ela? Cara, eu acho que estar em contato com a nossa criança interior, com o nosso jovem interior é tão importante pra gente como artista, pra gente como ser humano num todo. Eu acho que nesse momento eu falaria pra mim não esquecer quem eu sou, não esquecer o motivo pelo qual eu escolhi fazer isso e tudo que eu quero falar, mesmo que seja através de um personagem, porque o caminho é tão íngreme e tem tantas curvas sinuosas e em alguns momentos a gente pode achar que a gente se perde, a gente esquece quem a gente é tanta gente, é tanta coisa e eu falaria para eu não esquecer quem eu sou e os motivos que me trouxeram até aqui, assim. Eu acho que isso faz a gente colocar um pé, uma raiz, assim, bem fincada, sabe? E aí faz com que a gente floresça bem alto, com uma árvore bem forte. Que você continue a florescer e encantar a gente com personagens, que você tenha cada vez mais boa sorte para trilhar esse caminho, tá bom? Obrigada, muito obrigado. Na minha Horengenkyo. Um beijo, meu amor. Bom te ver. Obrigada pelo papo, obrigada pelas perguntas, foi ótimo. E muito feliz de ter sido convidada, porque me parece muito chique, muito maravilhoso.